hela e o relógio e tá começa a falar. E agora qual é a nova desporto? Aban bairua calcula di danelara im sei teve bola, im sei halo basketball, volleyball, betul reba kinte ini halo zaman pai. Abuso ba ito mo sira makane? Disiplina, responsabilidade e unidade tangimento. Se Antônio Macmanan, itahoto Macmanan. Se João Maclacon, itahoto Maclacon. Ida nema tem que tahu ida ni kaguta. Se makalo problema hanesa ululu, mola polisi sira kari lima sa magdada ulu kim ni tilu. Roda kai. Makane. Ne abo katua sira, abo veterano sira, abo organiza buat tinale. Ini basoka makin bakumani mahal moe detami. Ne mahal moe kalai. Makane abuso ba ito buat sira makane. Joga ho disciplina. Ita ne secretário de Estado. Marca presente ele. Ne presença ele. E animos buka sudah wan rumah hosisira para tu bela halau itania desporto ida na baoi. Ia usu wa hototo makne desporto ida hana sana tem que continuar para beber. Decisão ia ini. Saya aban makin paku malu buat aku kata-kata. Nali ka soga ini. Tamane soga ho disiplina. Im la bela halmo katuas veterano sira. Mula kalai. Kata macam menos dia pun tidak ada bakal berai bayi ini. Ia pun parabéns bayi ini. Hotel aban bayi lo soga. Ho dia ko disiplina ho responsabilidade. Maknanya itu berikan. Obrigado, Bai Itaniabo, Itaniaman, Itaniamão, presidente da Fundação e veterano 24 anos. Dalai kata kita bahasa lima, Bai, espírito, motivação, nilai, makas. Obrigado. Itatama ba agenda da Lima? Breve discurso, Husi Reitor, ca representante Reitor, Vice 3, Nomos breve discurso com a presidente comissão organizadora by evento UVTL ke atraikan ami convida. Itaba Saliman by Kanibisi 3 mau sa presidente comissão. Jack, dalam kata obrigado protocolo. Ao meu respeito a Sua Excelência Secretário de Estado de Juventude e Desporto, ao meu respeito a administrador do município de Manufai, ao meu respeito a ex-administrador, Sr. Filomeno, ao meu respeito a administrador posto Same, ao meu respeito a comandante de polícia operacional, respeito a representante do CPRAZ, diretor social, direção de saúde, no direção serototo, nebe marca presença né, no haunia lokrai dia bahaunia alin sira haunia mau sira haunia bi sira nebe ohi ita halolutu boti da hori hamil tintam ita nia futuro foi sai manufai sira nia lokrai dia baita bot sira hotu hau hanoi na oportunidade ida nebe hanesan lorma tamfung nebe nakfera sa mai na romang me seleno bafating hotu kare ki ha foho balong asela hodi lalatak me tikare krelet sira nebe sidaw ketang na roma itahusu maroma atu lorma ta sa lalay stoy han laletek
claramente atu fatilet sira mos bedeheta na Roma. Hoje o BTL nessa instituição superior ida nebe foi Macambri e a Costa Sul Same saya nessa centro da Costa Sul Rasi Husi município Lima. Ida nurak tertebes mas be la fácil ia tinan batama batinan rua Universidade da Neve de Hamri mas ele hoje esforços macas tertebes itani aman sira itani avon sira itani tio sira nebe ita hateke basira ni idade sira ni fu ita senti kata sirnia tempo atu descansa ona laostan atu Hamri atu halo atu hakila no atu continua halo maibe sira ni espírito nebe mori julu quedas e atinang hireliuba Lori ita baohin mori shakmate, independentemente, sai povo ida livre e a nação ida. Continua sira preocupa, e a situação sira lubo kida, o isa, povo ida ne hetante livre, basira ne rain rase, mas o isa sira mos bele livre, hoje ser ne vida kiak, no la saitan atan ba buat nebe la los. Tambane? Ohi ia manufahi ia tinan rua liwa kotuk manufahi ida deha mate manufahi ida muris fal boventura ida mono boventura ida hader fale amu paroke hatete dia keta halo boventura dala tolu sekarik dala tolu Macambri hatudu ita manufahi wan sira foi sai sira geração foi sira ita lá pronto atu hatuta katua sira itani aman itani avon sira nebe esforços makasela pode continua motiva ita atu hateke ba oi keta hateke ba limang karo kolos ho buat própria sira nebe bela hamono ita hodi lako interesse cumulativo que interesse geral ba itani município dinya anoi hanesang ohin ihane representa reitor atu hatode hanuin rumah kata iha evento ba UBTL Cup idane bele sai hanesang dahulu oda mata nakloke ba fuin sai sira fatin ida aprende ninian fatin ida hateke ba oi ninian abut ba matenek no ciência nian ohi Universidade ida ke ensino superior ida Hamri Laos de hateke ba ita le livro, mas do insai ita tu forma ita ne karakter, liu hosi ita ne talento sira, nebe maga iha kada ema ida ketang bi hosi maroma foban yerase. Tambane makohi ita buat sira hatu duduni ita buat sira ni espiritu, nebe ita buat sira iha kada ida ba ida ninian, hodi marca presença e UBTL Cup ho commitmento, ho contente, ho esperança bot katak, ho manangka, ho lako. May be, keta haluha. O hi ita ni avo, ho hanuy helaba ita. Lakong ho manang, ne buat keta ki ida. Nebe iha jogo, sempre iha manang, no sempre iha lako. May be jogo ni finalidade, atu ha força ita ni diferença sira, sai força ida. Hodi hahu, halo buat fong, desenvolve fong na fating, hodi reforça tan resportivo nebe moris, makaslitan iha manufahi ba abang bairua. Itania Sua Excelência Secretário de Estado, Juventude no Desporto, Leo Rossi Itania Presidente Fundação Lelamar, e a coordenação e parte ida Hanessa Duni Manufahi Wan, Liga ba itene na ulod iha nasaw italato nudarhan masa manufahiwan niamos ema desportivo ida nebe karik alin sira o isa atu aprende hosimau sira ninya exemplo sira ni matenek sira atu nunai haloron ida
Sira ni idade tuan, itabot sira magsaitong ka hanesan zera sa fo. Estafeta fo ba disporto iya manfay niya. Ikus leo. Atu hato no husi kela dia fuan rumah. No dauluk atu husu disculpa. Nuder presidente comissão organizadora que está em comitê ba UBTL Cup 2018 ninian. Dalam rumah iha mau alin sira bin sira hateke mai karek buat rumah iha unikotu iha leo fuam balo nebe la kondis ho jogo nebe italao iha ne hakerek leo fuani da dehan liga karek porse iha reunião técnica nian hau hatete UBTL hasalabari ko enda foi makmoris mai tir lolos ni tingki bolu uluk ni apa ho ni amana mai le halu hati bolu fal ni tiung ho ni tiang labarik ne ansiliu atu hatene buat balung ne belaos tir lolos ni tingki hatene nudar natural ni tinggi hatene uluk ni ama foi makni apa tambah ni ama mak fo susu dia mai de labarek ne foi mak moris de repente kuliah telefon ni daba la halu hatene ama ho ni apa ne dia fale tiung hotia hanuin la esleu den hanesene Costa Sul municipio 5 clear tebe sit la liga malu tambah sait la liga tes malu ni tikma nebe orse khawa tete dihan katak dia foi da liga ihane hau harai kan hanesang presidente ba comissão organizadora harai kan teres o di uso disculpa se vai hira la mono itabot sira ni futar fuar mai be lai ha sentido nebe kleang no reserva atau di dihan katak ami hakarak buat rumah so dehadet hanesang ohi tambah sa Costa Sul municipio 5 keras nungka karakat liga malu nusait la liga to nebe de repente mo mos telefon liga ihane hau kasara hose kau dinang ami hanui di dia konsulta afinal dia foi da liga halai ba de sport ne ui bot bo tita dikilit na to tabanay maka hause te hansanahan ne kalau harefa de sportivo le fuan liga ne hanehan hau belartia mai de harefa le bay Costa Sul municipal 5 keras ne nunca liga malo hause te hawatan brani atu hatete dan tambah sa imila brani atu liga malo tambah sa foi saya sira Costa Sul itani governo prepara ela buat barak atu halo desenvolvimento sema kalau ini hakarak saya penonton jogo idane objetivo atuham consolida amizade no hamete fraternidade ba foi sai Costa Sul piloto ao município tolo tu plano da halo sua excelência da hulu idane piloto ba município Viqueque Ainaro no manufahi mas depois de Itahur na celebração o município Ainaro lá consegue marcar presença tambah estudante sira foi primeiro no segundo ano nebe preparar a tutama ba ia exame final mas nem tem esperança katak sabanira sua excelência hamrik na fati ita foi sai ser nekoto ita se município 5 bele hamrik kalai hamoto kalai temes kalai ita hentinan oi na hause tuku na fati sekretar estado hamoto ko fundação tuku sekretar estado meu kamata ita ni membuat sira kuliah desenvolve barak lahali marnebe balit la conhece ta mai de tambah sa itne to sira ita husik fui ita la liga ita hele jalan tol na bate sigmai ito motor kareta bapasier ita ni duti to smuris na arba bebe irane ka foi sai juventude sira Costa Sul hakarak imiriku raite tuk barak rebukur barak
ita urbaniza ho tutumba didi. Fos ita take importat. Kosi Vietnam. Lalehan ne rua Vietnam ne lalehan ketak, Timor lalehan ketak. Nebe ozong hakuaki he Timor, Vietnam ozong tomak. Ne tambah ne Costa Sul la pronto a produce fos. Foi sasi take pronto. Saya intelektual laos de kata kita tengki tahu grabata atau turi ya kantor sepatu na bilang hetang gracia prema bela complementa produto na be qualificado qualidade haturu li hosi fai ni lima hosi materek ne beni hetang hatung barai ni saya farina isi ni higis da der sang ni lahodan holatan modo nam laiki ya merkado ahonoi dane hau kuliah bumbu barak liu di school pa mai be batida akademik ne halo ami te kuliah barak dune tamane ami hau pronto ami hosi universidade ni liu ya presiden hanuda presidente comissão lor comissão nenarang molok atuhusit hela hau ni lefuan hau ni lemenong badak baita bot sira oda matar foi hahuna kloke keta hak foda mesak takar rasik imni oda matar koko kar meeting idane hodi hakat bawai kontinua oda mata nebe maktakal tuku na fatin oda mata ne atuna kloke mai be molok tuku emanian tuku uluk imi ida ini fua imni oda mata ne loke uluk labele tur hodi hen esizi bebek semak buka tu foba o labele tur hodi kritika semak halo ba o se o nudar manufahi wan rase ola prontur oso kritika no esizi de abrit kita hamoto ahnoy manufahi se ba oy tamanay hamusi evento idane au suba hau ni alin sira hau ni mau no bingo feton sira zo idene iminia manan no lakon imi mai bela bele difini katak manang ne maktenki bele tia fu ia kakutak no lakon nungka hakarak senune ita sekuntu no la bele nafate. Mas pronto ia jogo batida desportivo ita pronto simo menang sa ita pronto ita lakon ita mostay pronto ato simo ida na magulunaran desportivo au dalay datan hoharaikan ori convida na fati ita bot sira alin sira atu iha jogo idane imirase asegura iminya segurança iminya limang rase labela hen itabot ni mau polisi sira itani mau FDTR sira makten kizaga imi sira halo orden ida mai de imirase kada ida ten kitau segurança tambah iminya povo rase iminya rai rase sa imidang hadomi meninan aman sira maksila musuh tam problema tambah sira niya fuan senura quando bahira jogo ni resultado com problema. Ikus liu obrigado barak harusu desculpa sekarang buat rumah lamun rupa itu buat senilai. Liga Hotel Cup Costa Sul 06-11-18 kita dia vice-3 mos presidente ba Comissão Liga Hotel Cup Costa Sul hatuir na ita honor objetivo no benefício base. Dalay datan ita basa diman ba motivo sa ni dano. Badane breve discurso usi administrador municipio. Hoa kraikan oportunidade dane ame kumbida ita bot. Ita basa diman. Ita basa diman. Ita basa diman. Obrigado.
Muito obrigado e bom tempo. E o mais alto respeito a Sua Excelência, Secretário de Estado do Juventude e Desporto e o comitiva. E a todo respeito ao Presidente da Fundação e a nossa líder dos veteranos e antigo de combatentes, Mão Via Grema. E a todo respeito ao ex e administrador do município Manufai. E a todo respeito ao Presidente da Comissão, ao Reitor, ao membro Serroto. E a todo respeito ao Comandante da Pentelho, o representante Irané. E nós respeito ao administrador do posto Samen e comandante da esquadra. E a todo respeito aos diretores de serviços municipais. E a todo respeito aos irmãos e líder veteranos, nessa mão Sigubira e mão Ramelau. Também nós pela parte Irané. E a todo respeito aos coordenador e jogadores, tanto feito, tanto mane. Também mais o clube, ou em outra parte, né? E a toda nível um dia e boa tarde vai estar você. E primeiro, glória à Missão Municipal de Nara e a agradecer a vocês para a iniciativa e daí. Quando eu em Harona, do Presidente da Comissão, liga, era que nós liga para a competição e liga para o município de Lima. Daí é um fato parte de aqui, para criar amizade entre os jovens. Os jovens sai fato determinante por belhamete unidade. Desporto não é uma partida. Atualmente unidade né, desporto não é uma partida. O ensaio de criar amizade entre os jovens. E a única foi iniciativa e na minha universidade e forte e a admissão municipal e a presidente teve ou atividade e também a Hanoi o ensaio atubele acomoda e talento dos jovens leliu e área de esporte. Também da mesma kau e a força tan e a tato e representa o governo local e a admissão municipal e a tato a alensira. Boa tira de esporte, boa tira de droga, ne educa ema. Educa ema atu simo lakon atu simo manan ne mo de esporte. Laos obriga ema atu obriga nian dia kata hau tingi manan e hau lakon sa tingi manan ne lai. Desporto, hanorema para a tu respeito. Simo manan e simo lako. Também da nema hanoi ba alensira. Nebe ma cola parte e a clube da ne. Hanoi atividade, iniciativa e da nebe ma katua sira. Tani ama e tani tiu e mau ria homos líder veterano sira hoto nebe ma ka. E hanoi cria atividade da ne. Hanoi tem que assumir a responsabilidade. Tem que assumir a responsabilidade. Holimos bele tahu confiança também a barita você. A única segurança e a você nele. Mesmo que pentele macal segurança, mas bem a responsabilidade vai jogo também e a você. Então a única admissão municipal nós ia depois de também mata quando ia atividade também e halal e a oração a comissão a me colher. Também a admissão municipal e a ona a Sua Excelência de presença né e agora atualmente jogo entre posto Sira mas bem depois de Itanera mata deve haver ali ser deve mais jogo é clube ser né ona administrador posto Sira bem usa oportunidade né atualmente e fim deve mata dia o atira maka ona yang kata te baalan Sira hotu e é uma hotu dia né manufai atu lava oi precisa de uma oportunidade apoio. Precisa de todo minha contribuição. Precisa de uma todo tem unidade. Não é para a glória raida né favor. E tem que sentir raida né reunião. Tem que sentir manufai né reunião. Quando a gente sente manufai reunião, onde joga dari nebema kita boleh hal, kau fiar kata sila nosso problema. O nosso problema é também kita boleh sentir kata kau bola parte e a raida. Também da nema kau noi e hal hakara katohe ne baita mosira e jadi datang e hau fiar kata ka e a missa mos está confiança nós baita mosira hotu e mos ba iniciator usi nune universidade né por ele halal liga né e ona vamos jogar o segundo e a fiar kata ita mosira tem tudo ita mos ne profissionalismo e a
Zou ia tudo responsabilidade ia zou e cria unidade ida. Mesmo que o município sirva mais faz zou né, mas tem tal catarina, manufai magida né, manufai hatene respeito ele, manufai hatene simo nebe makmana nebe malaka, e manufai ni cultura mana, lah hanoi kata atu hanoi ida né o ida napa, mas manufai ni ia mana tal considerado e respeito. Ida né makanoi e hawa karakato hene e datang ao e agradecemos baita você puto e ao fiar kataka zou idane depois os senhores da excelência que está estado hala abertura per kataka zou idane se lá o dia e husu boss ba kita boss el puto e atu tau e confiança fiar idane bema itani mau itani ama sira for mai organiza ida ona kataka quase que kulubu barak durante ne hal treino ela mai be onsa kulubu sira tu zoga e hamai ho oportunidade dia vida né ita bosira bel hatu ita bosira do ia evento vida hamai da nele ida tam hatu hamia bom sucesso e ita hamutu lori manufai baoi de husi atividade do esporte. Obrigado.